Bom dia, amigos do Ponta por Informa. Vamos lá com o nosso boletim esportivo desta terça-feira, dia 19 de fevereiro. Falar de Campeonato Paulista, nós tivemos duas partidas ontem para completar a sétima rodada do Paulistão. Nem mesmo a estreia de Silas fez o São Bento reagir no Campeonato Paulista. Na noite de ontem, o time sorocabano perdeu para o Oeste por 1-0 na Arena Barueri. Fora de casa também, né, estreou o Silas. E o Bentão afundou de vez, né? Está cada vez mais próximo do rebaixamento. Ainda sem ganhar no campeonato, o time de Sorocaba amarga a lanterna do grupo 4 e também da classificação geral com 4 pontos. E por outro lado, o Oeste chega a 12 pontos, assumiu a liderança do grupo D e o resultado tirou o São Paulo da zona de classificação. O São Paulo é o terceiro com 9 pontos. Perdeu o Majestoso no domingo, né? Aliás, esse clássico aí, quem perdesse estaria frito em pouca banha, né? Sobrou para o São Paulo, que acabou perdendo o clássico para o Corinthians. E o Santos venceu por 3-0, tá, disparado na ponta. O Santos é líder do seu grupo, o grupo A com 18 pontos. O segundo é o Red Bull Brasil com 14 pontos, o terceiro a Ponte Preta com 9 e o quarto o São Caetano com 4 pontos. No grupo B, o líder é o Palmeiras com 14 pontos, seguido do Novo Horizontino com 12 pontos, o terceiro é o Guarani com 10, que perdeu ontem para o Santos por 3-0. E o São Bento é o lanterna com 3 pontos. No grupo C, o Corinthians finalmente entrou na zona de classificação e é o primeiro colocado do grupo, né? Embora o grupo esteja bastante embolado. É o líder com 10 pontos, a segunda colocada é a Ferroviária de Araraquara com 9 pontos, o Bragantino tem 9 pontos, é o terceiro colocado, e o quarto, o Mirassol, lanterna do grupo com 5 pontos. No grupo D, o Oeste agora assumiu a ponta com a vitória de ontem, 12 pontos. O segundo é o Ituano com 10 pontos. O terceiro, São Paulo com 9 pontos. E quarto, o Botafogo de Ribeirão Preto com 4 pontos. A classificação geral tem o Santos, né? O Santos na ponta, 18 pontos. RB Brasil é o segundo com 14. O terceiro, Palmeiras, 14. Quarto, Oeste, 12. Quinto, Novo Horizontino, 12. Sexto, Ituano, 10. Sétimo, Guarani, 10. Oitavo, Corinthians, 10. Nono, São Paulo, 9. Décimo, Ponte Preta, 9. 11º Ferroviária, 9. 12º Bragantino, 9 pontos também. 13º Mirassol, 5 pontos. 14º Botafogo, 4 pontos. Na zona de rebaixamento, 15º São Caetano, 4 pontos. E 16º São Bento de Sorocaba, 3 pontos. Essa classificação após o encerramento da sétima rodada do Campeonato Paulista. E no Sul Mato Grossense também, né? Alguns times com 7 pontos, com 7 jogos, tem equipes ainda com 5. Algumas com 6, faltando jogos aí para completar as 7 rodadas. O Águia Negra tem 7 partidas, é o líder, 16 pontos, seguido do Corumbaense também com 7 jogos, né, 13 pontos. O Comercial é o terceiro com 13 pontos também, 7 jogos. O Operário é o quarto colocado, só que tem 5 jogos, 2 a menos que os rivais aí. O Aquidauanense é o quinto com 11 pontos e 7 partidas realizadas. O 7 de Dourados é o sexto colocado com 9 pontos e 6 jogos realizados até aqui, falta um, está com um jogo a menos. O sétimo é o Costa Rica com 8 pontos, já fez os 7 jogos. E o oitavo é o Cerc com 8 pontos também, 7 jogos realizados. E na zona do rebaixamento, o Campeonato Sul Mato Grossense é engraçado. Classificam-se 8, os 8 primeiros colocados. Esse que nós passamos aí, e aí restam 4, e os 4 serão rebaixados, né? O nono é o União ABC, que tem 7 pontos, já fez 7 jogos. O décimo é o Urso de Mundo Novo, que tem 6 pontos, um jogo a menos, tem um jogo para chegar a 7 rodadas, né? O 11º é o Operário de Dourados, com 2 pontos, tem 6 jogos também, mas não vai resolver muito a vida do Operário não, né? E o 12º é o Novo, com 1 ponto também, 6 jogos. Situação mesmo que ganhe a partida que falta, bastante complicada para os times do Dourados, né? O Tigre de Dourados, o Operário de Dourados e o Novo de Campo Grande. O Urso ainda vencendo, iria a 9 pontos e entraria na zona de classificação. E no Campeonato Gaúcho, o líder é o Grêmio, com 17 pontos. Vinha só de vitórias, uma sequência de vitórias, né? 6 jogos, 6 vitórias e empatou a primeira com o Brasil de Pelotas em 0-0. Mas lidera 17 pontos, o segundo é o Internacional, a dupla Grenal, liderando o Campeonato Gaúcho. O Inter tem 13 pontos. O São José agora é o terceiro com 12 pontos, o quarto é o Pelotas com 11 pontos, vai fazendo uma campanha surpreendente, Pelotas com 11 pontos, voltando da segunda divisão e faz uma boa campanha na primeira divisão. O quinto é o Novo Hamburgo com 11 pontos, sexto Caxias 10 pontos, sétimo é o Juventude com 10 pontos, oitavo o Aimoré com 8 pontos. São os times que estariam classificados, com 9 pontos, né? São os times que estariam classificados para as quartas de final.
Na nona colocação está o São Luís, 8 pontos. Décimo, o Avenida, com 6 pontos. Aliás, o Avenida tem um jogo importante no meio da semana com o Corinthians pela Copa do Brasil, né? O 11º é o Brasil de Pelotas, zona de rebaixamento, com 4 pontos. 12º, Veranópolis, é o Lanterna, com 3 pontos. São os dois que seriam rebaixados, o Brasil de Pelotas e o Veranópolis, por enquanto, no Campeonato Gaúcho. E no Campeonato Carioca começa tudo de novo, né, Tião? Começa tudo de novo, já que no domingo o Vasco da Gama ganhou do Fluminense por 1-0, ficou com o título da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca, e a Taça Rio já começa no meio de semana, aliás, no fim de semana, né, que tem clubes envolvidos na Libertadores Sul-Americana e também na Copa do Brasil. No fim de semana começa a rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos amanhã, né, com mais informações aqui no Ponta Porã Informa, também na 91.5 Cerro Corá FM.